inspirou a trazer nessa noite, eu compartilhei lá no WhatsApp. Diz assim: Jesus, o rio da água da vida. E onde eu encontrei isso na Bíblia? Está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22, no versículo 1 e 2. Amém? Vou ler aqui pausadamente até os amados abrirem. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No versículo 22 diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês, mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que diz essa passagem, amados? A visão que foi dada ao apóstolo João. Diz para ele dizer para a igreja que Jesus, diga assim, Jesus é a água da vida. Ele é um rio, e esse rio, amados, se chama Jesus. E amados, quem estiver nesse rio, essa passagem diz que vai ter a provisão 12 meses do ano. Eu creio, amados, Jesus é a minha provisão, e eu vou ter ampla suficiência em todas as coisas. E não é só isso, amados. Diz que quem está nesse rio, além de provisão, também tem cura. Então, amados, se você precisa de cura, receba essa palavra, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, eu te glorifico, Pai, porque a Tua palavra tem esse poder, Pai, de nos edificar, de nos transformar de glória em glória. A Tua palavra diz que nós somos transformados pelo poder da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor está hoje preparando uma palavra de transformação para as nossas vidas, e eu tomo posse, amados. Toma posse aí no seu lugar, glorifique ao Senhor, diga assim: eu recebo a palavra. Isso é fé, amados. Antes de ser pregado, você já está recebendo o que vai ser pregado, que é a vontade de Deus. Glórias ao Senhor. Mais uma vez, amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, amados, porque você está inconformado com este século. Você não deu ouvidos às vozes estranhas. Você atendeu ao chamado de Deus para estar aqui, batalhando em oração, porque Deus, amados, tem um propósito para você. Então eu te saúdo, digo graça e paz mais uma vez. Também saúdo a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Amados, Deus te colocou aí desse lado para você ouvir essa palavra. Receba. Deus quer falar ao teu coração, mas Deus também te quer aqui, amados. Faça um esforço. Na próxima quarta-feira, no próximo sábado nós teremos programação jovem, no próximo domingo nós temos culto, amados. Faça um esforço, honre a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Certamente, amados, Deus vai honrar o teu compromisso, a tua fidelidade, porque Deus diz que Ele não mente, que prometeu, se Ele tem prometido, amados, derramar bênçãos. A palavra de Deus é bênção. Eu recebo, eu tomo posse. Então, nos últimos meses, amados, eu tenho refletido muito a respeito, porque na nossa carne o ser humano é inconstante nos seus sentimentos. Às vezes nós ficamos cansados, chateados, irritados, murmuramos. Amado, eu estou aqui abrindo meu coração, porque eu não sou diferente de você. Às vezes nós queremos desistir, às vezes as coisas parecem que estão pesadas demais. É só comigo? Não é com você também? Mas nós somos de carne. Enquanto Jesus não voltar e nos levar, esse corpo de imundície, o apóstolo Paulo diz, ele tem inclinações
que nos fazem ter esse tipo de sentimento. E eu estava em um momento, amados, ali com Deus, e Deus me chamou a uma reflexão sobre vida de intimidade. Às vezes, amados, as coisas, as pressões fazem nós relaxarmos um pouco, e nós, amados, não podemos relaxar. O Senhor me trouxe, cadê aquela paixão pela palavra? Cadê? Me trouxe a memória, amados, dos momentos que eu cheguei na igreja. E ali, amados, meu prato estava vazio. E tudo que era falava de bom, que a palavra do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. A vontade do Senhor, amados, se manifesta através da palavra. É assim. E eu me fiz, amados, falei, será que meu prato está cheio? Não, amados, nunca nós estamos suficientes. Deus sempre tem algo novo para nos revelar, não é verdade? Então, amado, eu trouxe à memória a minha vida de início cristã. Quando o apóstolo falava cada versículo, e eu recebo isso para a minha vida. Amém. Eu tomo posse, eu creio. A palavra do Senhor foi me instando, foi me convidando. E culto após culto eu fui tendo minha mente transformada. E o Senhor me trouxe de sua memória. E amados, Ele me trouxe a memória no momento que chegou ao ponto de transbordar, onde Ele profetizou no altar algo. E eu falei, eu recebo isso para a minha vida, amado. Falei alto, falei com convicção, falei com coragem. E amados, ali eu falei, nossa, que coragem eu tive. Uma igreja do tamanho daquela do Rio, você se manifestar e falar, receba essa palavra. Amados, o Senhor me trouxe momentos preciosos que eu tive com Ele na casa do Senhor, e onde Ele quis me lembrar Romanos 10:17, que diz assim: e a fé, porque eu tenho o dom da fé, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, que Ele me salvou, que eu tenho uma vida eterna, que Ele me predestinou. E Romanos 10:17 diz assim: e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então eu e você temos um dom, que é a fé. E a fé precisa de uma motivação para ela agir. Ela precisa que você tenha, para você ter a coragem de exercitar a sua fé, você precisa da pregação, precisa da palavra do Senhor. E eu descobri, amados, que eu sou totalmente dependente de Deus para ser feliz. Porque enquanto eu dependo de outras coisas para ser feliz, eu sou uma pessoa infeliz. Eu posso me abater facilmente, eu posso ter a minha mente bombardeada por informações negativas que vão me afetar. Mas quando eu blindo a minha mente com a palavra do Senhor, eu tenho fé, a minha fé está ativa, está viva. E o Senhor está dizendo claramente: reaviva o dom que é em ti. E como nós fazemos? Meditando, tendo vida de oração. A bispa pregou aqui na última quarta, tendo um tempo a sós com Deus. Não se limite, amado, a orar só na igreja. A igreja, amado, é quando nós entramos num clamor, numa vida aqui de intimidade. Eu só posso ter intimidade, exercitar a intimidade, se eu tenho a intimidade do meu lado. Então, amados, nós precisamos exercitar a nossa fé, a nossa vida de intimidade, a nossa vida de oração. 2 de Timóteo 1,6 diz assim: por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom que é em ti. Esse dom, amados, é a fé. Muitas vezes, eu e você, nós nos deixamos nos levar pelas responsabilidades da vida. Achamos que somos totalmente responsáveis exclusivos, e as preocupações financeiras nos tomam,
Compromissos assumidos nos tiram o sono, são as responsabilidades que nós temos. Eu e alguns que estão aqui têm responsabilidades eclesiásticas, uma responsabilidade de bispo, de pastor, de presbítero, de diácono, de pai, de mãe, de estudante, as responsabilidades em geral. O Senhor está dizendo, amados, que essa responsabilidade você ela não é exclusiva sua. Deus está com você. Coloquem essas preocupações, amados, em Deus, porque Ele pode aliviar essas preocupações. Essas preocupações, amados, não têm proveito algum sobre o cristão, pelo contrário, elas vão de encontro à fé, porque a fé é a certeza. Eu tenho a certeza que as coisas vão dar certo. Eu tenho a certeza, amado, que tudo vai melhorar. Eu tenho a certeza, amados, que esse problema que se levantou é para a glória do Senhor. Isso é a fé. Se eu colocar os olhos de preocupação nas coisas, a fé não está sendo exercitada. Você não está ativando o dom da fé. 2 de Coríntios 3,5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Eu, pela minha mente, amado, não posso nada pela força do nosso braço, nada pela nossa inteligência humana. Esse versículo diz isso, como se partisse de nós mesmos. É Deus que dá uma ideia, é Deus que dá um direcionamento, é Deus que abre uma porta. Pelo contrário, diz o final, a nossa suficiência vem de Deus. Amém. Estou aqui, amados, submetido porque pelas minhas possibilidades, amados, eu não posso nada. Eu sou tímido, eu falo carioquês, vocês poderiam nem estar entendendo muito bem, mas vocês me amam e fazem um esforço para me entender, me compreender. Minha pastora, às vezes ela ri, ela revelou isso para a Esther. Eu nem sei o que ele falou, Antônio. Ela falou assim. Ou seja, amados, é um amor, amados, isso é um amor. Você está me entendendo, pastor? Eu estou pregando claro? Vou te perguntar. Ao final eu vou lhe perguntar. Confessa assim comigo: a minha suficiência vem de Deus. Amém, amados. Às vezes, amados, nós perdemos esse foco em Deus, essa suficiência, essa dependência. As coisas parecem estar muito difíceis, insuportáveis. É preciso subjugar esses pensamentos, porque são pensamentos contrários à vontade de Deus. O Senhor me fez enxergar, amado, que por vezes o cristão vai se esfriando, se apagando, porque ele perdeu a paixão pela palavra. Amados, eu estou fazendo um esforço, comprei umas canetas novas, marca-texto, um caderno, estou fazendo anotações, amados. Amados, eu amo a palavra do Senhor. Hoje eu vou pregar algo que eu poucas vezes li na Bíblia. Certamente, amado, tem coisas na Bíblia que você poucas vezes viu, ou quiçá nunca viu. Mergulhe, amados, nessas águas aqui. Palavra de vida. A pessoa começa a se achar autossuficiente, nós falamos. Nós somos totalmente incapazes, amados, de fazer alguma coisa se não for pela misericórdia de Deus. Quando a pessoa, amado, se adentra nessa igreja, ela ainda está com os pensamentos do mundo. Ela ainda é difícil, as preocupações, eu sei como é. Nós chegamos aqui atrás de uma mudança rápida, não é assim? Mas, amados, Deus tem um tempo perfeito. E amado, todas as coisas, amados, vão cooperar para o teu bem. O tempo, a minha oração hoje é que o tempo perfeito do Senhor, amado, chegue na minha vida, amados, porque Ele vai me trazer plenitude, felicidade e realização. Chega de distração. Quando eu estava escrevendo essa parte aqui, eu me lembrei
ver com a Karina. Ela acho que estava grávida, assim como a Thalita. Nós fomos ver, procurando Nemo. E aí, amados, eu me lembrei que às vezes o cristão fica distraído, que nem aquela peixinha Dory. O pai ali em busca do filho, e você viu o meu filho, viu um barco assim assado? E aí a peixinha, vi. Daqui a pouco ela disse, pai, prazer, o meu nome é Dory. Aí daqui a pouco ele, mas como assim? A gente estava aí. Não fique distraído, amados. Diga assim, eu não vou ficar distraído. Eu não vou ser como essa peixinha Dory. Estou falando aqui coisas importantes da palavra de Deus, amado. A palavra de Deus está sendo ministrada nessa igreja, nesse altar, e é preciso que haja uma reação. É preciso que haja no nosso meio assim, eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra. É preciso, amados, resgatar essa paixão. É preciso, amados, termos total dependência do Senhor, amados. É preciso orar, é preciso esperar, é preciso perseverar, confiar, ativar o dom da fé que é em ti, amados. Existe o dom da fé em ti, aquele que prometeu, ele é fiel. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia, amado, em Salmos 37, do 37, 3 até o 5. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. No versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. No versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas essa palavra está falando ao teu coração? Porque essa palavra tem falado ao meu coração. Os Salmos, ainda em Salmos, mas no capítulo 1, dando continuidade a esse mesmo pensamento, diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Mas é preciso ler a palavra do Senhor, não só aos domingos, não só às quartas, mas pela manhã, pela noite. Que seja um versículo, amados, mas um versículo do Senhor, amados, é muito mais importante do que qualquer livro de autoajuda. É muito mais importante do que qualquer coisa, amado, que possa entrar aí no teu WhatsApp lá à noite, na hora de você ir dormir. Se você, ao acordar, buscar na palavra do Senhor uma direção, Deus vai te revelar. Se você buscar no Senhor, Senhor, estou preocupado, Senhor, me revela o que o Senhor quer. Leia um versículo, amado. Eu duvido, amados, que Deus não vai te falar pela palavra dele. Diz que Deus se revela através da sua palavra. Deus revela a sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita. No Salmos 1:3 diz assim: que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Sabe quem é essa árvore, amado, que está bem plantada? É você. Diz que essa árvore está plantada junto a essas correntes que eu falei, que é o rio, amados, que é Jesus Cristo. Se revelou lá em Salmos, mas não falou só em Salmos, amados. Deus falou de novo essa palavra. Jeremias 17:8. Queria que a igreja que trouxe Bíblia abrisse, amados, e se tivesse uma canetinha marca-texto, marcasse esse versículo. Jeremias 17:8 diz a mesma coisa que Salmos diz, amados. Diz assim: porque ele é como uma árvore, diga assim, eu sou essa árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Amados, você vai dar muito fruto, amados. Eu recebo isso para a minha vida também. Eu recebo, amados, que nós somos essas árvores plantadas perto do ribeiro. E a nossa raiz, amada, ela não é profunda.
Jesus é o rio da água viva. Amém. E amados, eu preciso falar para você que você precisa eliminar as distrações no culto. Elimina as suas distrações. São 30, 40 minutos. O bispo Daniel 1h e 20 minutos, mas geralmente são 30, 40 minutos de pregação, onde você precisa estar atento, amados, acompanhar o que está sendo dito na Bíblia. Só um parênteses, foi uma maravilha o nosso culto, só uma brincadeira com o nosso bispo, porque ele é muito espirituoso. Esteve aqui com a gente no culto de homens, demos muitas risadas com ele, ele nos edificou bastante. Mas, amados, é preciso, amados, acompanhar a Bíblia. É preciso que nós, ao vir à igreja, tragamos a nossa Bíblia, né? É preciso, amados, que nós tenhamos uma canetinha e durante o culto nós marcamos aquele, poxa, que versículo lindo, que coisa maravilhosa, o que Deus está falando, eu recebo. Porque, amados, senão você se distrai, acaba o culto, o que foi pregado mesmo? Não sabe. Precisa ter atenção durante o culto. Durante a pregação, agora eu vou falar os oficiais, muitas vezes nós oficiais estamos igual a Marta. Mas no momento da pregação, amados, é preciso que nós sejamos Maria. É preciso, amados, isso está em Lucas 10:38. Diz assim: indo ele de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Lucas 10:39, vou ler do 39 a 42, tá? Diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Maria escolheu, durante o momento que Jesus estava ali, pregando, ensinando, escolheu estar atenta, aprendendo, se edificando, para depois ser um propagador, para poder depois ser usada. Marta não. No 40 diz que ela agitava-se de um lado para o outro, ocupava-se em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e lhe disse. Ela ficou indignada. Só eu que trabalho nessa casa, Senhor? Não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Jesus não estava, amado, interessado em comer. Jesus não estava interessado em nada. Jesus veio à terra, amados, para ministrar, para ensinar. Então ele lhe respondeu no 41: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. No 42 diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que era necessário, amados? Estar aos pés ouvindo Jesus. Maria, pois, escolheu a boa parte, não lhe será retirada. Às vezes, amados, eu também sou assim. Às vezes nós nos distraímos. O momento da pregação é um momento que nós precisamos estar atentos. Deus está falando, amados. A pessoa que está nesse altar, ela se preparou, ela ficou ali, amado. Senhor, o que tu queres falar à tua igreja? O que o Senhor quer revelar de ensinamento? Que palavra o Senhor quer que eu fale dessa situação, Senhor? Senhor, a pessoa se colocou, amado, aos pés do Senhor, e ela está aqui reproduzindo o ensinamento. Está falando coisas, amado, preciosas. Não estou me vendendo, não, amados. Mas eu estou aqui, amados. Deus, amado, me deu uma palavra preciosa, amados, que é a palavra do Senhor. Amém. O bispo Daniel teve aqui e disse que a igreja é como um posto de combustível. Às vezes nós chegamos aqui com o tanque cheio, e aí, sabe, mas tem dia que eu chego aqui precisando ser abastecido. Amém. E se você estiver distraído, amado, esqueci, daqui a pouco para sem gasolina, porque você se distraiu. A palavra pregada aqui no altar, ela tem que te inspirar, diga assim, amém. Amém. Tem que te empolgar, diga amém. Amém. Tem que te motivar. Amém. Tem que te encorajar. Amém. Tem que despertar em você uma vontade de quando você chegar na sua casa, você se aprofundar. Amém. No que foi pregado. Ou até mesmo, amados, você se inspirar e reproduzir
aquilo que foi pregado aqui e poder falar para alguém que você ama, falar para alguém que você quer que esteja convertido, que encontre Jesus Cristo, que tenha o seu coração transformado. E aí você tem, amados, porque você se colocou aos pés de Jesus para receber. Amém. Se você não se colocar aos pés de Jesus para receber, pessoas vão passar pela tua vida, amados, mas você, quando elas vierem com um problema, quando elas vierem com uma dificuldade, quando elas vierem querendo a prova da tua fé, você não vai ter o que falar. O Senhor me fez lembrar, amados, numa época que eu me converti primeiro que a minha esposa. E eu cheguei num momento, nada, não tinha esperança, não tinha alegria. Eu escrevi aqui as coisas que eu não tinha, porque agora eu tenho, esqueço que eu não tinha. Mas eu não tinha. O Senhor me fez lembrar a época que eu não tinha. Eu não tinha empolgação, eu não tinha esperança, eu não tinha atitude. E o Senhor foi me instando. Culto após culto, o Senhor foi mudando a minha mente. E amados, em alguns cultos agora eu estou me policiando aqui para eliminar essas distrações. Coisas que eu fiz, você depois se examine. Eu falei com você, né? 2 canetas, uma marca texto e a outra uma canetinha para anotar no caderno. Eu quero, amados, ter uma empolgação, amados, de Deus, amado, por essa palavra. Porque em certo momento, amada, as preocupações, como eu te falei no início, elas tomaram conta da minha vida. E a gente para de buscar. E eu tomei uma decisão. Senhor, eu quero estar aos teus pés, eu quero aprender. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero ter o meu coração renovado, a minha mente de Cristo renovada. E eu desligo meu WhatsApp, meu celular está lá no carro. Eliminei a distração, amados. Eu quero ter foco. Foco em aprender. Queria que, agora eu vou entrar no cerne da pregação. Queria que você prestasse a sua atenção. Estou vendo a igreja atenta hoje, mas continue, amados, não se distraia. Porque no tema Jesus, o rio da água da vida, abra sua Bíblia aí, Ezequiel, amados. Esse é o livro que eu te falei. Poucas vezes eu passo por Ezequiel e o Senhor, depois de eu ter visto um vídeo sobre um rapaz que tinha aquela doença que ele não enxerga as cores, o Senhor, ao abrir a Bíblia, o Senhor me mostrou essa passagem de Ezequiel, amados, e o rapaz botou um óculos e ele enxergou as coisas com cores. E às vezes é assim, amados, às vezes nós estamos enxergando a vida toda cinza. E aí quando nós colocamos os óculos, que é a palavra do Senhor, as coisas começam a ter vida, ter cor. E aí esse senhor ficou muito emocionado, ria, não sabia se ria ou se chorava. E amados, às vezes é assim. Às vezes eu chego aqui na igreja e aí Deus fala, porque Deus fala, amados. Deus se revela. Aquele que está com o coração, amado, aberto para Deus falar, Deus fala. E aí as coisas começam a ter vida. Abre aí Ezequiel 40. Eu falei Ezequiel, outra vez falei, né? Ezequiel 40. Amado, Ezequiel teve uma visão, um anjo. E eu, amados, queria mais uma vez que você pegasse uma canetinha, deixasse ela pronta aí. Porque Deus tem uma visão, amados, para você, que eu quero que você não perca. Vou ler do 40, do 2 ao 4. E atenção com o 4. O 4 é importante. Em visão, Deus, Ezequiel está relatando aqui. Em visão, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sob este havia como um edifício de cidade para o lado sul. No versículo 3 diz assim: Ele me levou para lá
E eis que um homem cuja aparência era como a de bronze, era um anjo do Senhor, amados, estava de pé pela porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E o 4, amados, diz assim: disse-lhe o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel, à igreja, tudo quanto estás vendo. Deus está falando, amados, para você. Veja com seus olhos, ouça e põe no coração. O Senhor te trouxe aqui, amados, para você reproduzir a palavra do Senhor, a visão. Deus te trouxe aqui, amados, porque a visão dele é melhor. As pessoas estão com uma visão limitada do Senhor, do cristianismo, e Deus te levantou, amado, te trouxe aqui porque Ele quer de você, amado, que você veja, que você ouça, que você guarde no seu coração, na sua mente. E, amados, só aí que dá para parar. Mas olha o que Deus falou, amados. Ezequiel 47, um pouquinho à frente aí. Nosso Deus é tremendo, amados. Vou ler do 1 até 9, tá? E depois vou ler mais um, só que isso eu não vou falar agora. 47, amado, eu estou empolgado. A palavra do Senhor está te empolgando? Amém. Porque eu gostei dessa palavra. Se não está te empolgando, eu paro. Mas, amados, a palavra do Senhor me trouxe ânimo, me trouxe vida, me trouxe esperança. Eu estou aqui, amados, cheio de felicidade de estar aqui. Amém. Compartilhando com você. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Diz assim, 47:1. Depois disso, amado, ainda está em revelação, tá? O homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. Até aí, amados, é só preparação. Olha o que Deus tem para nós, amados. Eu recebo. Saiu aquele homem, aquele anjo, para o oriente, tendo na mão um cordel, o mesmo cordel que eu li anteriormente, de medir, e mediu 1000 côvados. Eu fui pesquisar, equivalente aos 500 metros, e me fez passar pelas águas que davam no tornozelo. Ou seja, às vezes nós andamos, essas águas é Jesus Cristo, amados, é a nossa vida em Jesus. E às vezes, amados, nós andamos 500 metros lá, 1000 côvados, e as águas estão onde? No tornozelo. Eu cheguei, amado, na igreja com água no tornozelo. Você também, todos nós. É um momento, amados, que nós iniciamos a nossa caminhada. Mas o Senhor está dizendo, amados, nessa palavra aqui, Ele falou que não é isso que Ele tem para nós. E aí, eu parei no 3, né? Isso, aí no 4 diz assim: mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. O anjo, amado, está trazendo. O anjo, amados, nessa noite está te dizendo: caminha, segue em frente, não pare. E as águas dela deram pelos lombos, aqui pela cintura. Mas, amados, Deus não tem uma vida mediana para nós. Não é isso que Deus tem para você. Continua lendo 5, amados, comigo. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio. Jesus é esse rio, amados.
diz aqui que Ezequiel não podia passar, atravessar, porque as águas tinham crescido. E que as águas pelo qual ele não podia passar, as águas que deviam passar e devia se passar a nada. Ou seja, só era possível, amados, passar a nada. Ou seja, você tirou os teus pés da água. Nesse momento, amados, que virou um rio, quem está te governando? Jesus. Quem é que está te conduzindo? Jesus. Jesus Cristo, amado. É isso que eu tive de revelação também. Nesse momento que a palavra do Senhor, para mim é essencial, que as coisas de Deus para mim são prioridades, de que as dificuldades elas vão vir, mas não coloque os teus olhos na dificuldade, coloque os teus olhos nesse rio. E diz aqui que ele não podia passar, porque o poder do Senhor é muito poderoso. Jesus é poderoso, amados. E o anjo disse para Ezequiel assim: viste, no versículo 5, viste isto, filho do homem? Você está vendo isso? Eu te pergunto, você está vendo isso? Então ele me levou e me tornou a trazer a margem do rio. E algo fantástico acontece quando volta do rio para as margens. Ele estava na margem, porque ele começou a caminhar 1000 côvados, água no tornozelo. Mas ele veio de onde? Da margem. Quando ele volta para a margem, amados, diz assim: então, tendo voltado para a margem do rio, havia grande abundância. Como assim? Depois que você está nesse rio, amados, que você vai, volta, vai, você tem liberdade em Jesus Cristo para buscar. Quando ele volta para a margem, ele encontra abundância dos dois lados da margem. No 8 diz assim: então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Ou seja, amado, aqui está dizendo que as águas do mar morto, elas não são saudáveis, mas que o poder que está em Jesus Cristo, amado, é capaz de vivificar coisas mortas. Amém. Esse é o poder, amado, que está nesse rio, que é Jesus. No 9 diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que esse rio, que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes, haverá muitíssima abundância. Amém. Ao chegarem a estas águas, amados, tornarão saudáveis o mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Eu tomo posse, amado. Tudo vai mudar, amado. Nada permanece igual, amado. E no 12, amados, diz assim: junto ao rio, as ribanceiras de um lado, de um outro lado nascerá toda sorte de árvore. Ou seja, amado, Deus é a coisa boa, amados. Vai dar muito fruto para você comer, amado. Você vai ter provisão. Não fenecerá a sua folha, amado. Ou seja, não vai murchar, amado. Você não vai deixar, amado, de dar fruto, boa, árvore saudável. Nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Amém. O seu fruto servirá de alimento e as suas folhas remédio. Amados, Deus está dizendo, amado, que em Jesus também, fora a provisão, tem remédio, tem cura. Deus não faz nada pela metade. A mesma coisa que Apocalipse revelou, amado, Ezequiel já tinha falado antes. Jesus estava anunciando Jesus. Lá estava confirmando, estava testificando, falando: o rio que dá vida é Jesus Cristo. E amados, eu gostaria, amados, que você prestasse atenção. Eu estou falando isso bastante. Não é a água nos tornozelos que Deus tem para você. Deus está dizendo, continua. Não são águas no joelho, Deus está dizendo, vai em frente. Não são águas nos ombros, amados. Parece que está bom às vezes, né, amados?
Ao olhar para trás, você pode ter uma percepção assim: quanto eu já caminhei. Mas siga em frente. Deus está dizendo, amado, que Ele quer te revelar coisas maravilhosas, águas profundas, amados, coisas que só quem está nadando em Jesus Cristo, amado. Lá no Rio a gente fala que está pegando um jacaré. O rio lá é o mar. Então você está nadando, aquela onda está te levando. Só quem está, amados, nesse rio tem essa autoridade, tem essa convicção de que as coisas vão melhorar, tem a sua fé ativada. O anjo disse: mais 500, amado, 500 côvados, anda mais um pouquinho que você vai ver o que Deus tem para você. E amados, as suas margens, amados, as margens somos nós, sabia? As margens desse rio, onde tem aquelas árvores, sou eu, é você. E amados, a nossa raiz está inclinada para esse rio. Nós vamos viver coisas maravilhosas de Deus, amados. Amém. E nós vamos viver coisas tremendas de Deus. Nós vamos viver, amados, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos viver, amados, totalmente submetidos à vontade do Senhor. Nós vamos viver, amados, totalmente dependentes de Jesus, amados. Porque em Jesus há total provisão. Amém. E amados, eu quero terminar com Apocalipse 22:16. Finalzinho lá do Apocalipse. Se você pegar a última folha ali e voltar, você vai estar perto do final. Diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas, as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante estrela da manhã. O Espírito, e aqui o Espírito está em letra maiúscula, amado, é Ele, e a noiva que somos nós, dizem bem, diga assim: bem. Aquele que ouve, diga aí, vem. Aquele que tem sede, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amados, Deus tem, amado, transformação para essa igreja. Deus tem transformação para a minha vida. Eu não vou andar distraído com nada, porque é assim disse o Senhor, amados.